vai fazer o trabalho sujo em Gaza? Como o Hamas desafia os cessar-fogos, até mesmo os clãs locais estão se voltando contra eles. E nenhuma força internacional parece disposta a entrar nessa luta. Será que novamente as forças de defesa de Israel terão que desarmá-los? E ontem, as forças de defesa de Israel atacaram Beirute, eliminando o principal comandante do Hezbollah. Uma mensagem para o Líbano ou um aviso para o Irã? Fique com a gente, as respostas podem te surpreender. Bem-vindos de volta ao The Quad, nos estúdios em Jerusalém, com nossa co-apresentadora Emily Schrader. A jornalista e ativista Shoshana Kitz Jasko, fundadora da Chomat Nashim, elevando e lutando pelas mulheres ortodoxas, e uma co-apresentadora convidada muito especial. Hoje, minha amiga Linda Lovitch, treinadora de mídia das estrelas. Bem-vinda, Linda. Obrigada, estou muito animada. Estamos muito animadas com sua presença e temos muito a conversar. Atacamos Beirute ontem e eliminamos não só o chefe do Estado-Maior Militar do Hezbollah, mas também 3 pessoas da equipe dele. É assim que desarmamos o pessoal do Hezbollah, porque se formos depender do governo libanês, podemos esperar sentadas. E, enquanto isso, em Gaza, quem está realmente fazendo o trabalho de desarmamento? Quem vai fazer esse trabalho de desarmamento? Alguém quer cuidar do desarmamento? Veja isso. Isso é para o Hamas escutar. Seus sapatos sujos são mais honrados do que a maior barba do Hamas. Vamos lá, quero ouvir. Morte ao Hamas! Morte ao Hamas! Morte ao Hamas! Morte ao Hamas! Nós pegamos nossas famílias e nossas casas para libertar nossas famílias e povo da tirania do Hamas. Os iranianos, os persas, se eles são tão durões, diga pra gente onde vocês estão. E a gente vai mostrar quem vai pegar quem. Tudo bem, meninas. Parece que, mais uma vez, cabe a nós fazer o trabalho sujo do mundo. Porque temos esses 2 grupos patrocinados pelo regime islâmico iraniano, os terroristas Hezbollah no norte e Hamas no sul. E muita conversa incrível sobre o Conselho da Paz e a Força de Desarmamento. Todas as pessoas que vão entrar em Gaza para desarmar esses terroristas do Hamas que estão saindo dos túneis como moscas neste momento. E no norte, claro, não podemos mais contar com a UNIPIL, que fez um trabalho terrível por décadas e fingiu não ver o que acontecia. Enquanto o Hezbollah se rearmava e o Hezbollah está se rearmando e avançando para o sul, e o regime islâmico iraniano está enviando dinheiro como se o país deles não estivesse desmoronando por falta de recursos. De novo, sobra para nós o trabalho sujo. Emily, você acabou de voltar do exterior. Você tem falado sobre o regime islâmico reembolsar esses Grupos. E Aqui está a prova. sim, bem, quero dizer, de acordo com o que sabemos até agora, pelo menos 1 bilhão já foi enviado da República Islâmica de volta para financiar o Hezbollah. Eles, até alguns dias atrás, acho que já reabasteceram completamente tudo o que tiramos. Sim, isso foi 20 mil mísseis e o restante, sim. Mas nuclear, nós não estamos... Falando de nuclear, certo? Não, só armar o Hezbollah. Quero dizer que o Hezbollah foi rearmado. Tudo o que eliminamos, eles reabasteceram. E ainda por cima, eles têm ainda mais dinheiro. Isso ocorre porque a República Islâmica tem direcionado todos os recursos restantes. Apesar das sanções, elas não são totalmente aplicadas a esses grupos terroristas. Nos próximos anos, veremos novamente os resultados, pois estamos apenas cortando a grama, não a cabeça da cobra. Esse é o subproduto quando você não lida realmente com a raiz do problema, que é o próprio regime. Mas eu poderia falar sobre isso por horas. Cortar a grama é mesmo nossa responsabilidade, porque esse cessar-fogo que tivemos por 1 ano, na verdade, não está se mantendo. O governo libanês parece incapaz ou não está disposto. Ou talvez tenham síndrome de Estocolmo e se acostumaram tanto ao Hezbollah que não sabem agir sem eles. Ou desarmar ou expulsar. Acho que é bem difícil eliminar um grupo terrorista no seu país, que basicamente vem colonizando o Líbano há muitos... Quando há $1 bilhão só no último ano. Seguindo adiante com isso, né? E não para o governo atual de Líbano. Shoshana. O que vai acontecer em Gaza? Ai, meu Deus, Pergunta de $1 bilhão. Eu vou... falar sobre o Irã, me converti à estratégia da Emily. Agora penso, dane-se, entra lá e tira o regime. Tipo, isso é ridículo.
Teherã, se não me engano, está fora de controle. O Irã está pegando fogo. O próprio o próprio povo está sofrendo e mesmo assim eles continuam colocando tudo o que tem para lutar contra Israel. É uma obsessão tão grande, doentia e tóxica. Concordo com você. Takama. Em Gaza, né, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É uma ótima pergunta. Eu acho que nós ainda estamos, sabe, esperando pela paz, mas nos preparando para a guerra. Tenho quase certeza de que vamos voltar. Acho que é inevitável. Você acha que temos que voltar, ir além da linha amarela? Você chama de porta, do ar. Deveríamos. Mas vamos. Por que não podemos simplesmente bombardeá-los do ar? Por que temos que arriscar nossos soldados voltando fisicamente? Temos um limite, vamos destruir os túneis. Linda, você prepara palestrantes para defender Israel. O que orienta eles a dizer? Eu estou dizendo para eles antes de tudo explicarem, sim, que o Hamas investiu bilhões de dólares nesses túneis do terror em vez de investir no seu próprio povo. Sabe por que o povo deles passa fome e não tem para onde ir? Nem deixam seu próprio povo usar os túneis que construíram com toda a ajuda recebida. Exatamente. E eles não, eles estão reclamando da chuva. E sabe, é muito triste ver famílias em barracas e barracas molhadas. Qualquer um sentiria pena deles. Mas penso, eles não têm túneis para se abrigar, tipo numa guerra. Sim, eles têm. Mas por que o Hamas deixaria eles entrarem nos túneis? Não é para eles. Não é. É para o Hamas e nossos reféns para que possam mantê-los lá. Sim. E sabe, não vamos esquecer que ainda há 3 corpos. Lá 2 israelenses e um de nacionalidade tailandesa. Não era para termos conseguido trazê-los de volta em até 72 Horas disso. do início do cessar-fogo? Sim, eles... Não tem um relógio ou um calendário lá. Bem, e então somos nós que estamos quebrando o cessar-fogo e não o Hamas que o quebrou desde o primeiro minuto. Mas nos faz voltar à questão de quem realmente vai criar esse Conselho da Paz. Sabe? Quem é o Conselho da Paz? Os sauditas dizem, não queremos enviar soldados. Acho que foram os Emirados que disseram não. Sim. Os turcos que estão morrendo de vontade de entrar, mas nós não queremos eles, porque hoje eles são a Irmandade Muçulmana. Quem mais? O Catar? Eles nem têm exército de verdade, tem? Não, mas queriam enviar algumas forças. Acho que vetamos isso também. Nós vetamos isso porque realmente não queremos inimigos, supostamente compondo o Conselho da Paz. E então todo mundo... A ideia de que o Catar vai desarmar agressivamente o Hamas é cômica. Tipo, Qualquer um que acredita nisso, eu tem uma ponte para te vender. Turquia. também. Insano. Bem, isso Seria agressivo, com certeza, se eles não fizessem. sim, seria. Sim, eles Seriam estariam armando o Hamas agressivamente. exatamente, quero dizer, eles são o canal de todo o dinheiro deles. Mas, de novo, sabe, eu acho 2 coisas quase cômicas. Primeiro, quem é o Conselho da Paz? E a segunda coisa é como os manifestantes ao redor do mundo estão literalmente se levantando, protestando e dizendo não ao Conselho da Paz. É como não há paz, você não pode inventar isso. Bem, O que eles vão protestar agora? eles são muitos. Se houver um Cessar-fogo e Israel não ataca. Então vão protestar sobre o quê? Eles vão protestar contra judeus numa sinagoga. Como em Nova York ou Londres dias atrás. Realmente. É isso que eles fazem. Nunca se tratou dos habitantes de Gaza, dos palestinos, de um Estado palestino ou da guerra entre Israel e Gaza. O movimento anti-Israel pró-Palestina livre só quer odiar judeus. Um palestino até disse isso, aliás. O único motivo pelo qual as pessoas realmente se importam conosco, nosso inimigo, são os judeus. Eles certamente sabem disso. Se os sudaneses ou os nigerianos dissessem que era Israel que estava por trás do que está acontecendo com os massacres de cristãos em Nasser, então, de repente, eles também teriam cobertura da mídia. Com certeza, protestos. E eles, horrível, os sudaneses já disseram isso. Tipo, sabe, os nigerianos já disseram isso. Cristãos nigerianos? Estão sendo massacrados e igrejas queimadas. Ninguém. Meninas tiradas de uma escola. Nunca mais as veremos. Ninguém se importa. Ninguém liga. Totalmente trágico. E isso só mostra a falsidade de todas essas pessoas da mídia de justiça social. Tipo, eles são apenas antissemitas vazios. Com certeza, mas também a Ucrânia. Ok, ninguém parece. Mas há cerca de 20 mil crianças que desapareceram. Ok, desapareceram. Alguém está chamando Putin de assassino de crianças? Alguém está dizendo, você sabe, não trazem nada, silêncio total, quero dizer, é só isso. As pessoas são burras ou estão tão tomadas pelo antissemitismo que não conseguem enxergar.
Idiotas úteis vocês. Sim, sim, pra tudo. Eu não sei no que pensar. Eu sinto que, digamos, a fantasia deles se realizou. Israel acabou, os judeus foram derrotados. Eles se espalham por bairros ao redor do mundo em uma diáspora. O que acontece depois disso? Em que o mundo vai se concentrar então? Estou tão curiosa para saber o que acontece se não estivermos por aqui. Por quem eles vão lutar? Acho que eles vão atrás dos cristãos. O que já vimos começar a acontecer em áreas onde há islamistas. Quero dizer, a Nigéria costumava ser um país cristão. Sim. O Líbano também era. Então, 20% do Oriente Médio também era assim. Sim, é realmente incrível. E é isso que vai acontecer. Isso já ocorre na Europa. Protestam, atacam e cometem terrorismo em sinagogas, além de atacar em feiras de Natal. Ah, sim. Sabe, isso acontece em todo lugar, como na Alemanha e na França. É o próximo passo. E ainda assim, todo mundo está tão doutrinado, seja por um ódio cego aos judeus ou por uma campanha muito bem feita e deliberada do Catar. Sabe? E o marxismo moderno que eles financiam há uns 20, 30 anos, as pessoas viraram zumbis. Acho cada vez mais que as pessoas são só zumbis e eu estou começando a entender muito mais a cada dia como o Holocausto aconteceu. Pensei, antes de tudo, é horrível sobre o Natal. Antes de tudo, Jesus é palestino. Sim, ele venceu. Katir. Ok, Jesus agora é palestino. Somos cristãos. Eles não ligam de chamá-lo assim. Não, parece que o Papa não fez isso. Achei que ele... Era judeu, eu não sei. Isso foi algo que eu ouvi. E não só isso, eles arruinaram a temporada de Natal. Sim. Você sabe, bloqueando as rotas para os aeroportos. Sim. Os shoppings, os bailes de gala deles. Quero dizer, eles não ligam para isso? Os judeus, ok, isso é uma coisa. Atacar os judeus, mas atacar as compras de Natal. O presépio, Tudo isso faz parte de uma campanha para retratar Israel como a origem dos problemas do mundo. E você vê isso agora com a divisão na direita americana, com pessoas dizendo: ah, bem, você sabe, Mamdani ganhou a eleição por causa de Israel. Ou pode ocorrer uma reviravolta na Câmara nas próximas eleições de meio de mandato. Muitas pessoas recebem dinheiro da AIPAC. Quando isso é uma completa distorção da realidade, a maioria dos americanos não está nem aí. Desculpe pelo que ocorre em Israel, talvez eles gostem ou não, mas não votam por isso. Prefeita, nenhuma decisão sobre política externa. Achar que tomam decisões assim é insano. ele segue o direito internacional. Sim, sabe, New York City. Ele Não sabe que Nova York City? faz parte da América. Não sei o que significa. Estou curiosa. Não sabe o que isso significa. Não, Tenho que admitir, dou esse crédito ao Trump. Mandani foi à Casa Branca surpreendendo muitos, mas não me surpreendi. E eu acho que o Trump ele foi realmente muito esperto, porque ser amigável com Mandani é a última coisa que os apoiadores dele querem ver. Muitos pensam que ele está bajulando. Eu acho que, na verdade, ele está neutralizando ele e fazendo ele parecer mal ao ser, meio amigável com ele. Eu não sei, eu simplesmente não conseguia olhar, mas também não conseguia desviar o olhar. Naquela coisa toda com o Mandani, eu fico pensando, será que Trump é um gênio? Ou ele só é... Eu não sei. Eu não sei o que pensar sobre ele. Rei da Arábia Saudita, espere, pode. Eu só queria dizer uma coisa. Sobre o... Bandani, reunião com Trump? Sim? Você notou que Trump estava bem à vontade e queria... Com aquele negócio dele, aquilo foi tão intencional, Isso é... um gesto de poder, primeiro. De tudo. Totalmente um gesto de poder. Eu concordo. Ele... Sempre precisa de alguma forma rebaixar e humilhar as pessoas que estão com ele lá, né? Como todo chefe de Estado. Não só isso, eu percebo que Mandani sabe só 3 palavras. Custo. Do custo de vida, sim, Se eu tivesse uma... moeda para cada vez que você falou custo de vida. Sim, claro, Trump e eu concordamos que o problema de Nova York é o custo de vida. Vou falar sobre custo de vida. Perguntaram algo para ele? Custo de vida? Isso é ok. Ele é muito ensaiado, tenho que admitir, Mandani é muito ensaiado, um cara muito disciplinado. Ele se manteve na mensagem dele e ele venceu. Mas ele venceu porque tem muita gente ignorante que não entende isso. Ele realmente não pode fazer muito sobre o custo de vida. Sem levar à falência, o aluguel não é... vai ser de graça. Os ônibus não são... Vão ser de graça, mas nem tudo é de graça. Falindo o Centro Mundial de Finanças. Tem... muita ignorância. E não quero dizer isso de forma negativa, mas há muita ignorância sobre como as coisas funcionam. Os americanos não se responsabilizam. Qualquer um. Esquecidos, a maioria... das pessoas não está realmente ciente. Inclusive eu mesma. Não, mas é... verdade.
Americanos, eles estão desconectados da realidade, pois um oceano os separa de muitos problemas do mundo. Mas quero dizer, localmente, eles se opõem fortemente a qualquer ação militar, sem perceber que isso não significa necessariamente milhares de soldados por ano, o que também é parte do problema. 70% dos americanos são contra intervir na Venezuela, mesmo sem saberem qual é o problema lá. É importante para os americanos se envolverem, então eu acho que também é um problema com os americanos. Desculpa, interrompi. Claro. E também, sabe, ontem o cara que matamos, o chefe do exército, o chefe do Estado-Maior no Líbano, o cara do Hezbollah, o Departamento de Estado oferecia 5 milhões de dólares por ele. Nós o capturamos? Sim, eu consegui. Sempre pensei nisso. Porque ele matou americanos. Ele não matou. Ele matou israelenses e americanos. Sempre penso nisso, pois eliminamos muitas pessoas e isso custa caro. Acho que estamos compensando isso com outras coisas que recebemos dos americanos. Mas, sabe, é simplesmente inacreditável. A maneira como, no fim das contas, o pequeno Israel contra a República Islâmica e seus representantes tem que fazer o que o mundo não ousa fazer. Sim, tivemos mais ajuda e apoio de Trump do que dos presidentes anteriores, mas ainda depende de nós, não é? Nem estamos pedindo e ainda no campo de pé. No caminho de muita coisa disso, porque ele quer um prêmio da paz ou ele quer qualquer coisa para a União Europeia dele. Ele também quer que fiquem quietos, exatamente. E não é assim que você lida com a ideologia islamista. A única maneira de lidar com isso é derrotá-la. E isso exige muito, muito dinheiro, muitas armas, muito esforço. E não é o ideal. Mas o que mais podemos fazer? A alternativa é o que vimos, 7 de outubro. Verdade. Mas vamos dar a ele o que é dos judeus. Ontem ele iniciou um processo para prescrever. Eu acho que, na verdade, é bastante incrível que isso não tenha sido prescrito até agora. A Irmandade Muçulmana é o principal mecanismo de financiamento e apoio ao terror, incluindo várias organizações civis e sociais nos Estados Unidos da América. Ele começou lá o movimento. Ele disse a Marco Rubio, o secretário de Estado, para começar o processo de classificá-los como uma organização terrorista. Agora, quais são as consequências reais disso? Porque eu acho que isso é enorme, não é? EMILUI. Não. Acredito que isso já deveria ter acontecido e é necessário não só para os Estados Unidos, mas também para o Canadá. O Reino Unido e todos os países democráticos deveriam proibir isso, o que eu considero uma organização terrorista. Interessante notar que muitos países árabes também designaram a Irmandade Muçulmana. Então por que o Ocidente não fez o mesmo? Quero dizer, o que é? Desculpa. É revoltante, mas precisamos ter cuidado. Porque mesmo após a designação da Irmandade Muçulmana, ainda há várias organizações e instituições de caridade ligadas a ela, da CRA até Por Justiça na Palestina até outras organizações para as quais vão redirecionar o dinheiro. E os Estados Unidos precisam estar muito, muito atentos a isso e reprimir essa operação de lavagem de dinheiro sem nenhuma piedade. Ainda não vimos isso acontecer como precisamos, nem com a República Islâmica do Irã. Tenho preocupações, mas é um passo certo e já esperado. Acho que você está certa. É uma grande teia. Acredito que isso nunca foi prescrito antes, porque eles sempre arranjavam desculpas. Tipo, bem, existem tantas organizações de justiça social que eles, além disso, nem todos são terroristas. Nem todas as atividades deles são terroristas. É tudo muito complicado, não precisa ser tão complicado assim. Sim, você tem infiltração no seu país no dia a dia, nos seus campi, nas suas universidades. Por que é tão complicado assim? Linda, por que tem que ser tão complicado? Dinheiro. Dinheiro. Porque quando eles estão investindo milhões de dólares nas universidades e financiando todas essas organizações, sabe, é difícil. Além disso, deve ser islamofobia se você for atrás dessas organizações, não é? Porque sempre que mencionam antissemitismo nos Estados Unidos da América também falam de islamofobia. Então você não pode ir atrás deles, só pode ir atrás dos judeus. A estratégia de branding e marketing deles merece nota 10. Grande. Top, sério, nem estamos jogando. Essa sempre foi a estratégia da Irmandade Muçulmana desde o início. Quero dizer, se você olhar os documentos deles, é isso que pretendem fazer há décadas. Acho importante notar que a Irmandade Muçulmana não defende os direitos dos muçulmanos. Eles não são essa organização de direitos civis e justiça civil nos Estados Unidos da América, como afirmam, especialmente a Council on American Islamic Relations. Eles não estão defendendo os muçulmanos. Precisamos combater essa narrativa que promovem sempre que são criticados por apoiar o terrorismo.
Eles respondem com islamofobia e alegam defender direitos civis dos muçulmanos. Não, isso não é verdade. Não, vocês servem de escudo para o terrorismo islamista que afeta mais os muçulmanos. Sim. Então, como vocês podem dizer que são uma organização pró-muçulmana? Sim, bem, vimos que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, como você disse, os designaram. E mesmo assim, todo mundo no Ocidente simplesmente, eu não sei, porque Eles, bem, é dinheiro, é islamofobia e é racismo. E você tem que entender, as pessoas foram condicionadas a isso. Tipo, as redes sociais foram a ferramenta de doutrinação mais massiva que já foi usada de forma magistral para dominar as gerações mais jovens. O Ocidente não consegue competir agora. Você está falando de pessoas que cresceram no aquário de uma tempestade perfeita de... Você não pode ser racista. Liberdade de expressão, anticolonialismo, todas essas coisas têm sido mencionadas. Assim, você tem um significado legítimo. Eu também sou legítima. Protesto em frente à sinagoga, pedindo intifada, pedindo. Esse é o Forças de Defesa de Israel. Nenhum judeu ou ocidental protesta fora das reuniões da Irmandade Muçulmana ou do Quere. Onde está o nosso povo, o Ocidente, dizendo não à doutrinação islâmica ou o... Qatar, não entendemos de forma alguma. Não há racismo em se posicionar. Não há educação de verdade. Quero dizer, como você disse, se está longe de mim e eu não vejo, não existe, não está lá. Os americanos realmente vivem em uma bolha. E tudo isso junto é a nossa ruína. tão triste, sabe? Eu vi algo ontem que realmente me afetou, sabe? Todos nós gostamos da Nikki Haley, ela sempre esteve do lado certo da história. Você viu o filho dela? Não seria Ela ser presidente? Eu queria... que ela fosse presidente, eu Não sei, só sei que é. E o filho dela vai. Por que ele está sendo entrevistado pelo Tucker Carlson? Quem ele pensa que é? Então, Tucker Carlson vai e encontra o filho da Nikki Haley, que basicamente vai ao programa dele e fala sobre o fato de que é tudo sobre Israel, que Israel faz os Estados Unidos fazerem coisas que não deveriam fazer e nos envolve com o Irã. E eu fico pensando, como mãe, eu penso naquela pobre mulher que passou a vida toda do lado certo da história, defendendo Israel, lutando pelos Estados Unidos por causa da defesa dela de Israel. E aí o filho dela, todo metido e arrogante, tem que ir no programa do Tucker Carlson e, sinceramente, destruir todo o trabalho da vida da mãe dele. Naquele momento tive muita pena dela, mas o melhor de tudo isso é que agora eu adoro quando os haters se destroem sozinhos. Então, Nick Fuentes agora está se voltando contra Tucker Carlson porque Tucker Kaufman o chamou de antissemita. Nick Quentin, se você não é um antissemita, eu não sei quem é. Quem seria? Você ama Hitler, você ama Stalin, você está dizendo que os judeus têm poder desproporcional na América. O que você é se não um antissemita? Eu realmente não entendo porque ele está ofendido. Eu achei que ele teria orgulho disso. E ao mesmo tempo, agora você tem a maluca Candace Owens dizendo que os Macrons se juntaram com a inteligência israelense para um plano para assassiná-la. É como se ela dissesse, ninguém liga o bastante para medicar essa mulher? Não. eu não ligo, acho que ela é má. Acha que ela é má? Eu sei que ela é má, mas Ele está doente, mas ela é má e não sinto simpatia. quero dizer, até Kanye voltou do abismo. Até Kanye voltou com o Rabino para o comício. Para o Rabino, pinto. Eu só acho hilário que Kanye voltou e Candace Owens ainda está lá. Bem, O problema com Candace é que se você ver o post onde ela fala dessa conspiração contra ela, na primeira hora teve cerca de 50 mil retweets, são milhões de visualizações. Ela recebe dinheiro e produtos por isso. Não deveríamos interagir com essas pessoas, não é? que se houver um... Isso não é um argumento legítimo, não deveríamos discutir. Mas para Interagir com essas pessoas é por isso que isso está sendo recompensado e não está sendo emulado por... outras pessoas. Muitos imitadores fracassados que não são talentosos ou inteligentes para conseguirem sozinhos. Não vou citar nomes porque nem quero dar mais credibilidade para eles. Está claro o que você faz. Tenta emular essa estratégia absurda de Nick Fuentes, Tucker Carlson e Candace Owens para conseguir cliques que significam dinheiro. É dinheiro. E as pessoas realmente perceberam que coisas ruins e malucas te dão cliques. Quero dizer, não há outra explicação para o podcast dela ser o número 1 Podcast não. país. Ou as pessoas só gostam de teorias da conspiração. As pessoas Adoram assistir Trem Crack Trem. trens, claro. E a pipoca? Vou ver o quão maluca ela está essa semana, mesmo sem tempo. Especialmente se foram os judeus que fizeram isso. Sim, se Os judeus fizeram. Isso. Então é isso que importa. Então,
Quero dizer, vamos rezar para que talvez alguém acorde e decida que a estabilidade regional também é do interesse deles e não só do nosso interesse. Mas com essa nota positiva, vamos passar para o nosso segmento muito popular, Canalha da Semana. E agora, para o nosso segmento muito popular, Canalha da Semana. Linda, quem é seu primeiro canalha da semana? Estou tão animada. Então vou direto para os judeus azaju, como você gosta de dizer, e vou especialmente para os rabinos. Eu sou uma rabina, grande rabina. Oi, rabina que fez campanha para Mamdani. Primeiramente, aquele vídeo foi ridículo, quero te dizer. Posso te ajudar a fazer o texto para a câmera da próxima vez? E eu acho simplesmente revoltante que tantos judeus nos Estados Unidos, especialmente, me desculpe, que na verdade não tem um envolvimento direto aqui. Dizem que querem nos salvar de nós mesmos e comentam sobre as ações terríveis dos israelenses. Quando vejo meus filhos e amigos em Gaza arriscando a vida para não ferir ninguém e vocês nos acusam de genocídio e de atrocidades contra os palestinos. Ok, aqui está o que tenho a dizer para você. Eu te expulsei da ilha. A tribo decidiu certo. Sabe de uma coisa? Eu estou com você, aliás. Quando as pessoas falam, quero dizer, tem muita gente, o Twitter, sinceramente, o X me deprime mais a cada dia. Eu quase não quero estar lá, mas eu sei que preciso estar. Mas toda vez que esse cara que diz, eu sou judeu, então eu decido ser manipulador. E eu escrevo, não, você não é. Isso é. Coisa nova. Legal, legal. Quando dizem, sou judia, respondo, não é. Não, nós Expulsamos você da tenda. O que dizer? Desculpa. estamos Oficialmente. Este conselho decide quem permanece na tenda anciãos de Sião. Eles estão aqui com as anciãs de Sião, os anciãos sionistas. Estas são as anciãs, exatamente. E estamos decidindo quem está na tenda. Decidimos que é isso. Agora somos o conselho disso. Novo segmento. E então Linda Lovitch matou a Pessoa do conselho, você está? presidente do conselho. Você expulsou o Rabino Samandani no momento certo. Muito obrigada. Emily, quem é? O seu canalha desta semana, então, Meu canalha desta semana é a senhora Pandor, que é a ex-ministra das Relações Exteriores da África do Sul. Durco é o nome do cargo na África do Sul. Ela é realmente uma peça rara. Ela tem sido uma aliada declarada do Hamas e da República Islâmica. Poucos dias depois de 7 de outubro, ela teve uma ligação com o Ismail Haniyeh, onde, claro, eles elogiaram todas as atividades de 7 de outubro. Algumas semanas após 7 de outubro, ela viajou ao Irã para se reunir com autoridades do regime. Sob sua supervisão, o Ministério das Relações Exteriores da África do Sul tornou-se uma operação de financiamento ao terrorismo para o IRGC, a República Islâmica do Irã, o Hamas e outras organizações terroristas. É realmente triste o que aconteceu com a África do Sul. Na semana passada, ela foi expulsa dos Estados Unidos e teve o visto revogado. E, sabe, as respostas dela e dos aliados dela no Congresso Nacional Africano foram de perplexidade. Por que diabos ela teria o visto revogado? Bem, dê uma olhada nisso, mas A luta armada pode se tornar uma necessidade. Eu disse recentemente na América que nós, como muçulmanos, somos um povo que ama a paz, mas temos permissão para nos engajar no jihad quando necessário. Devemos nos lembrar disso, então. acho que está bem claro porque exatamente os Estados Unidos tiveram um problema com essa pessoa em particular. Ela não tem nada que estar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. E, na verdade, ela deveria estar em uma lista de vigilância contra o terrorismo. Não acredito que essa pessoa representou a África do Sul. Isso mostra o que ocorre com o Congresso Nacional Africano na África do Sul. Vamos falar disso depois. Um desastre total por lá, mas Nelad Pandor, você é uma canalha. E você é a minha canalha da semana. Bem, uma canalha realmente muito merecedora. O governo sul-africano, no Congresso Nacional Africano, foi totalmente comprado pela República Islâmica. Eles tinham déficits de corrupção muito profundos e, aparentemente, quero dizer, eu conversei ontem com uma líder sul-africana que é amiga de Israel. Eles simplesmente compraram a dívida deles, deram 1 tonelada de dinheiro e agora eles são um país que o país inteiro é um proxy da República Islâmica. É meio patético ver no que um país se tornou, sabe? Irônico. Eles nos acusam de fazer essas coisas, mas são eles que fazem. Nós tudo, fazemos lobby, compramos políticos. Não, nós não fazemos isso, mas é isso que eles fazem. Douglas Murray cita um famoso, acho que é um filósofo, que diz: me diga do que você culpa os judeus, e é disso que você é culpado. E é tão verdade.
Tudo aqui é uma grande operação de manipulação. É isso mesmo, honestamente. S-H-O-S-H-A-N-A. Ah, Meu Deus, não posso revelar quem são meus canalhas, pois como todo bom canalha e antissemita, usam máscaras. Posso te contar o que fizeram? Eles É nojento. Veja este vídeo. Eles fazem uma festa de ação de graças entre amigos. usando As máscaras do Trump. Bebê não vejo mais ninguém agora. Comendo os membros e o sangue dos bebês palestinos. Me corrija se eu estiver errada, mas essa é das antigas e é boa. Nos acusavam de beber sangue de bebês cristãos e colocá-lo em nossos pães ázimos. Agora é o dia de ação de graças, porque tivemos que adaptar para o novo mundo. Então, obviamente, vocês são meus canalhas da semana. Quem quer que sejam, suas máscaras vão cair. Não podem se esconder para sempre. E eu não sei quem está pagando, falando em pagar por algo assim, mas isso custa dinheiro. É. E você vai cair, você será derrubado. E quanto mais cedo, melhor. Agora, Você vai estar no próximo episódio da Quem Disse. Sim, eu aceitaria numa boa. Sionistas, pensaram em conspiração pra matar. só não entendo como eles conseguiram sair impunes disso lá. Eu não sei. Isso está sufocando a liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. Você pode só ir? Só estou um pouco triste que Yosef e os amigos dele de Baja estavam lá naquele momento. Isso teria sido divertido. Eu estava com eles na Grand Central Station, mas aqui seria uma delegação. de árabes israelenses gritando com eles. Isso pagaria pra ver isso. conheci o escritório da Rashida Ali. Foi realmente adorável. Sim. Gritando Em inglês, gritando em árabe. Foi ruim. Meu Deus, é incrível que saiam impunes disso. É nojento. Sinto tristeza pelos Estados Unidos. Tô triste pelos Estados Unidos. América. Estou muito triste, já virou algo comum. O pior é que ninguém mais se surpreende. Eu acho que os americanos tiveram aquele choque inicial, a comunidade judaica americana teve aquele choque inicial. Como isso pôde acontecer aqui? E agora, quer dizer, teve uma rabina que deu uma declaração, né? Uma rabina da sinagoga Parques que disse: esse é o novo normal. Pessoas, então vamos nos proteger e nos preparar. É basicamente o que está acontecendo agora e as pessoas tentam se acostumar, é isso. Falei sobre o caso Mamdani, dizendo que é interessante como os anti-sionistas mostram a importância do sionismo. E Mamdani e os manifestantes demonstraram isso. Alguns judeus responderam: você acha que eles vão para Israel? Eles só vão para a Flórida? E eu fiquei tipo, Não sei, muitos deles vão chorar. Você acha mesmo que eles não vão para o sul? Tipo, no momento, Flórida e Texas são meio que refúgios de governadores republicanos pró-Israel e governos estaduais republicanos. Você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Não sei, mas isso ser normalizado nos Estados Unidos é impressionante. Além disso, Mais uma vez, as leis não são aplicadas. Por que o New York Police Department permite protesto fora de uma sinagoga? essas são... Violações dos direitos civis, exatamente. Bem, a Tish, que é a chefe da polícia, veio a público e disse: não podemos impedir um protesto. Falhamos em dar espaço para as pessoas entrarem e saírem sem prejuízo. E eu fiz isso. Você pode parar o... Protestos? Eu nem sei. Você pode. Claro, você pode. A polícia frequentemente nega protestos, principalmente quando há risco de violência. Alô? O que... Ter esse movimento Sido... fazendo há 2 anos? Mas Mamdani, Deu uma boa resposta. Esse é o meu canalha. Precisamos ir juntos. Desculpa, vocês estão pegando minha vez. Fora de... Obrigada, linda. Essa deixa foi perfeita para o meu canalha. Olha, eu me contive de fazer Mamdani o meu canalha. Durante o último ano, eu coloquei os judeus por Mamdani como meus canalhas, porque eu pensei comigo mesma: olha, o cara já nos mostrou quem ele é. Ele nos mostrou quem ele é o tempo todo. Agora ele vai ser o prefeito de Nova York e está dizendo que vai ser o prefeito de todos e que vai garantir a segurança dos judeus. Ele continua dizendo isso, não que a gente acreditasse nele, porque sabemos quem ele é. Mas o que a Linda ia dizer, e é por isso que ele é o meu canalha desta semana, é que a reação dele ao protesto na sinagoga Park foi... As 2 primeiras frases foram boas e depois tudo foi por água abaixo. Ele falou: os judeus têm direito à segurança, tanto faz. Mas não a partir de um local de culto sendo usado para uma reunião ilegal. O que há de ilegal na Nefesh Benefesh fazer uma pequena feira sobre as oportunidades para judeus poderem fazer aliá? Então, por um lado, você está basicamente expulsando os judeus da sua cidade ao torná-los inseguros.
mas ao mesmo tempo está dizendo a eles que não podem ir para Israel porque é uma entidade ilegal. E não venha com essa história de, por causa dos assentamentos. Não, para você, Zoran, o país inteiro é um grande assentamento. Por que você não acha que os judeus têm direito a um Estado próprio neste país? Não é só Judeia e Samaria, para você é em todo lugar. Então, por um lado, no que você está dizendo aos judeus é que eles não pertencem aqui, que não podem estar seguros aqui. E, por outro lado, você está dizendo a eles, mas vocês não podem ir para o seu próprio país porque isso é ilegal. E, sinceramente, nós mencionamos isso antes, sobre toda essa questão de poder do Trump sentado e ele em pé. Percebi isso, é onde você pertence. E quando você realmente se torna prefeita, percebe que nem tudo são flores. Você não pode fazer tudo o que quiser, nem congelar aluguéis ou dar ônibus de graça, pois o governador já te superou nisso. E seus apoiadores vão perceber que você é uma fraude e impostora. E sua única experiência de trabalho foi cantar rap por 3 anos porque sua mamãe e seu papai estavam bancando você. Então eu vou me divertir muito assistindo esse trem descarrilar. Mas até lá, você agora é o meu canalha da semana. ZORANMANDANI. Ok, legal. Obrigada. Por me conduzir até isso. Meninas, agora. Nós sempre terminamos nosso maravilhoso programa com boas vibrações e as boas vibrações são sempre nossos heróis, porque temos tantos heróis. Linda, quem é seu herói da semana? Na verdade, meus heróis são meus alunos da Universidade Reichmann. Eu dou aula na Escola de Negócios, na Escola Internacional de Negócios. E eu tenho que te contar, eu tenho tantos alunos que são soldados na reserva, tenho soldados feridos. Eu tenho um rapaz que está em Gaza e não pode comparecer a nenhuma das aulas. Ele me procurou e perguntou, o que faço? Tenho uma apresentação em grupo. E agora? Coloquei ele em contato com outros, que Deus o abençoe onde estiver. Seja o que for que faça, está em contato com essas pessoas. Eles prepararam e nós apresentamos neste domingo na aula com 2 pessoas presentes. Ele estava em algum lugar, tipo na fronteira de Gaza, não sei onde, mas ele fez e ele dedicou tempo, dedicou energia. E eu simplesmente fico impressionada com essas pessoas, sabe? Não importa o que elas estejam fazendo. Alguns desses estudantes fizeram cerca de 300 a 400 dias de serviço de reserva nos últimos anos. Admiro vocês, vocês são meus heróis. Deus os abençoe e me dão esperança para o futuro. Obrigada. Lindo, linda, concordo totalmente. E essas crianças, muitos deles, outro dia vi uma amiga minha, o filho dela está no Líbano há 3 meses. Era para ele começar a escola, mas ainda não começou. As universidades estão tentando fazer um esforço para serem flexíveis e deixá-los. Eu estava em uma cerimônia no ano passado. Minha sobrinha se formou, Reichmann, e havia jovens lá que entraram para a lista do reitor que passaram 300 dias em Gaza. Eu fiquei tipo, vocês mulheres, eles são incríveis. Só essa geração, sinceramente, merece todo o respeito. E Linda, eu também dava aulas na escola internacional. Habilidades de apresentação. Uma vez, você acabou de me deixar nostálgica sobre crianças maravilhosas. Emily, quem é o seu herói desta semana? Então, Na verdade, eu tenho 2 heróis. Não. você está sendo muito... São diferentes, mas ambos merecem destaque. Este é mais breve. Há uma jovem chamada Sabat Aravi, que é uma cineasta iraniana, e na semana passada houve um festival de cinema onde entregaram prêmios para todos esses cineastas dentro do Irã. E isso foi oficialmente patrocinado pelo Ministério da República Islâmica, então era um evento afiliado ao governo. Agora, essa jovem ganhou um prêmio por um curta-metragem. Ela apareceu sem usar o hijab, o que, claro, é ilegal. E quando chamaram o nome dela, ela subiu ao palco. Eles a impediram de subir ao palco para receber o prêmio por não usar hijab. Então, você vê o vídeo, podemos reproduzi-lo. No vídeo, você vê ela caminhando até o palco e recebendo o prêmio debaixo do palco. E o que aconteceu em resposta a isso foi que todos os demais premiados fizeram a mesma coisa, inclusive os homens. Então, seja ou não estavam usando hijab, vimos premiada após premiada recusando-se a subir ao palco para receber os prêmios. Por causa do que fizeram com essa jovem, Sokola Kavod, com ela e sua coragem E liderança, com certeza. Com certeza. E minha outra heroína da semana que eu não poderia deixar de mencionar é Gaiji Boadalau, que entrou em muitos detalhes. Ex-refém, claro, entrou em muitos detalhes sobre a tortura que ele sofreu enquanto estava em cativeiro do Hamas.
esta semana. Em uma entrevista que ele deu ao canal 12 de Israel, ele falou sobre os abusos sexuais que sofreu. Preciso dizer que é horrível, foi muito difícil de assistir. Mas eu não posso elogiá-lo o suficiente e dizer o quanto todo o país está ao lado dele por sua coragem Em fazer algo assim. Quando jovem, Como homem, é muito desafiador. Desafiador para qualquer vítima de abuso sexual. Mas falamos do Oriente Médio. Israel é um país do Oriente Médio com uma cultura fortemente chauvinista. Devemos lutar contra isso. Então, para um homem ficar ali e falar sobre o que aconteceu com ele é necessário. E isso realmente mostra a força de caráter dele e é verdadeiramente inspirador. Eu não posso elogiá-lo o suficiente. Então, Guy Gilboa Dalal, você é o meu herói da semana. Você está 100% certa. Não é para um homem, quero dizer, para qualquer pessoa. É difícil para uma mulher, mas para um homem, nesse ambiente, Com certeza. E é incrível expor, a si mesmo assim, eu acho incrível. Ouvir, compartilhar as histórias dos reféns, assim, seja no aspecto espiritual, físico ou qualquer experiência que viveram, é algo muito poderoso. E eu sinto que isso desafia muitas das nossas normas, muitos dos nossos valores, sabe, de uma forma positiva, né? De um jeito tipo, peraí, a gente pode falar sobre essas coisas. Ou essas coisas são importantes, ou essas coisas devem ser questionadas, ou essas coisas devem ser aceitas e compreendidas. É algo incrível. E eu, sim, concordo com você. Ele é um verdadeiro herói. Sim. com certeza. Grandes heróis, IMIL-ISH-OSH-ANA. Bem, Meus heróis também são jovens. Acho que temos um tema. Não digo exatamente de onde eles são. Olhando para isso agora, eles não dizem exatamente de onde são. Mas há vários adolescentes judeus que entraram em uma sala cheia de estudantes. Acho eu. Estranhos foram trazidos para relatar como é vivenciar o antissemitismo. E eu estou chorando assistindo isso. Estou me lembrando de quando era criança, eu vivi tanta coisa. Me chamaram de judia do bagel e perguntaram se eu tinha moedas, chifres, essas coisas. Mas sim, meu Deus, tudo bem, novo. Jersey. E era mais uma curiosidade do que ódio, né? O que é interessante. Essas crianças estão conversando e contando o que viveram. Nunca me falaram que Hitler não concluiu o trabalho. E onde estão seus chifres? Eles deveriam voltar de onde vieram. E eles estão conversando com um grupo de americanos aleatórios de várias raças e etnias, e já é difícil o suficiente assistir eles falando sobre isso. Mas então, ao ver as respostas deles, eu fiquei... Minha boca caiu no chão. Eu fiquei tipo, sabe, alguns deles foram realmente maravilhosos e disseram, isso deve ser muito difícil, é muito complicado, sabe? Você já pensou em esconder sua identidade como judia? E então veio o, bem, pelo menos você pode esconder. Ou não é tão ruim para você quanto é para os outros. Parece uma competição de opressão, como se você não fosse de fato uma vítima. Fico pensando, quem fala assim? O que aconteceu com a América para que as pessoas falem assim quando alguém está compartilhando suas experiências horríveis? E mesmo assim, as crianças responderam de forma tão bonita. Eu teria partido para a briga, teria encarado eles de frente, tipo, eu não teria deixado passar. Eles falaram tão bonito, fiquei muito orgulhosa. E eu, mais uma vez, essa geração mais jovem está realmente provando que eles não são só a geração do TikTok, eles também são inteligentes. Eles lutam e se manifestam pelo que acreditam. Digo cavote para vocês, colar cavote. Que você e seus amigos tenham sucesso. Me sinto segura e acredito que o futuro está em boas mãos. Meninos são impressionantes. E aquele garoto, quando a mulher disse, existem opressões piores que a sua, ele respondeu. Ele perguntou se eu gostaria de esconder minha identidade, talvez por ser uma garota negra. Você gostaria de esconder sua identidade? Ela disse não. Eu disse, ué, por que eu faria isso? Ele simplesmente a desarmou. Ele desarmou ela. Simplesmente tirou o peso, isso... Simplesmente a desarmou. Essas crianças foram incríveis, verdadeiros heróis. Acho que foi a Brooke Golson que organizou isso, né? Ou não, né? Pensei que era um ódio da NJU. Ódio da NJU é... Não dizia onde eles estavam, não. Não dizia onde eles estavam. Acho que essas são maneiras criativas. Sim, maneiras criativas. É isso que o povo judeu faz, é isso que fazemos. Bem, vamos ser diferentes, criativas, originais, vamos fazer coisas assim, vamos deixar as crianças, vamos ver. Você disse aquela coisinha. Aquela criança com o tzitzit que... Estava dizendo. Bem, você sabe o que é sionismo? E ele conta para ela o que é sionismo. Ele conta para o outro e todos dizem, ah não, eu amei, realmente amei. Grandes heróis. Ok, então o meu herói desta semana é Elon Musk. Por quê? Porque Elon Musk, quero dizer, podemos falar sobre como ele salvou a liberdade de expressão ao comprar o Twitter, que depois virou X.
Mas eu quero ser muito mais específica. Nos últimos 2 dias, ele lançou um recurso que permite às pessoas saberem de onde você comprou ou baixou o aplicativo. Então, se alguém souber, se você entra no X, abre uma conta, você diz onde está. Então, estou em Jerusalém, coloco Jerusalém, mas acontece que muitas pessoas não estão no lugar que dizem estar, incluindo esses chamados jornalistas de Gaza, que na verdade não estão em Gaza. Um exemplo que vou usar são centenas de contas de pessoas que afirmam ser jornalistas em Gaza, que estão na Turquia, Arábia Saudita, Iêmen e muitos outros países ao redor do mundo. E um cara em particular, cujo nome é Mota Zindalu, que foi considerado uma fonte boa o suficiente para a British Broadcasting Corporation. Claro, sempre voltamos à British Broadcasting Corporation para citá-lo como jornalista em Gaza, mas acontece que ele está na Polônia. Adoro o senso de humor das pessoas no X. Esse é o único motivo de ainda entrar lá. Então, um cara tira um print, é uma coisa. Quando ele diz, está chovendo e está congelando aqui. Alguém pergunta, é porque você está na Polônia? Então, acontece que muitas organizações que conhecemos como Voz Judaica pela Paz, que conhecemos, não são Voz Judaica Abelhas ou Justiça Estudantil na Palestina. Muitas das contas são indeterminadas, não se sabe de onde são. Se realmente fossem dos Estados Unidos, como dizem e mostram na localização, por que então? A localização real de onde baixaram o aplicativo é indeterminada, provavelmente estão usando o VPN para esconder isso. Então, basicamente, o que Elon Musk fez foi tirar a máscara de todos esses jornalistas falsos e desses ativistas falsos, para revelar o que realmente são. Propaganda paga e propaganda em termos de infiltração de um Estado terrorista ou de um Estado inimigo. E por esse motivo, Elon Musk, você é meu herói. Esta semana, porque eu acho que isso é realmente muito significativo, e tirou a máscara das mentiras. Eles exporam a Irmandade Muçulmana por roubar $500 milhão das doações para Gaza. Quantos? Claro, superiores. Bem, essas contas, que acredito estarem no Iêmen ou Turquia, arrecadaram $40 mil para Gaza. E então, levou para a Prada, depois pegou gasolina ou comprou uma Birkin para a esposa do Sinóis. De qualquer forma, eu realmente acho que Elon Musk parece o Imoheddin, ele é um guerreiro da liberdade de expressão. E ao fazer isso, ele também está desmascarando as mentiras, as máscaras e as camadas dessa propaganda. O que eu acho muito importante para saber. É importante saber de onde o seu povo está falando, com certeza. Então, com essa nota feliz, terminamos mais um episódio de O Quad e encerramos o episódio como fazemos toda semana. Linda nos lembrou disso hoje. Ainda há 3 heróis reféns em Gaza que deveriam ter retornado nas primeiras 72 horas. Quem são? Eu realmente colocaria minha mão no fogo. O Hamas sabe exatamente onde eles estão e eles precisam voltar para casa o mais rápido possível. Então, encerramos nosso programa com essa preparação e nos vemos na próxima semana.